Fala galera, Laerte Viana na área. Logo de cara quero começar explicando, assim como fiz no vídeo de hoje mais cedo, estou numa parede branca, sem cenário, porque estou viajando, fora de casa, então adaptando, improvisando para poder atualizar o canal, não deixar vocês sem conteúdos. Amanhã eu tô de volta e tudo volta ao normal. Mas por enquanto não custa nada, então já deixa o like e hype o vídeo aqui para valorizar o esforço que o amigo tá fazendo e se inscreva no canal também pra gente continuar crescendo, porque essa semana tem uma novidade bem especial, agora que batemos 170 mil inscritos, vou divulgar para vocês nos próximos dias. Beleza? Obrigado para todo mundo que ajuda, vamos pra resenha. Vocês sabem que o MMA, dentre tantas coisas, é um esporte feito de narrativas. Por exemplo, talvez Alex Poatan não tivesse tido uma ascensão tão rápida e meteórica dentro do UFC se Israel Adesanya não fosse o campeão na época em que o índio desembarcou na empresa. O seu caminho foi acelerado justamente por conta de toda a rivalidade que tinha com o nigeriano e o histórico de já ter o vencido 2 vezes no kickboxing. Soma isso ao fato de que na época a categoria dos médios estava rasa de desafiantes, Adesanya já tinha batido todo mundo e pronto. O resto é história. Vocês sabem o que aconteceu. Agora, em 2025, poderíamos ver uma, guardadas as devidas proporções, história parecida se repetindo. Porém, tudo já caiu por terra antes mesmo do primeiro passo. E eu confesso para vocês que não me lembro de uma história parecida. Em outubro passado, o Artem Vakhtov, ex-campeão mundial do Glory e com 2 lutas contra Alex Poatan no currículo, incluindo uma vitória na última vez em que o brasileiro atuou no kickboxing antes de migrar para o MMA, foi contratado via Contender Series e chegou à empresa carregado de expectativas para ver se conseguiria repetir o sucesso do rival. E quando eu digo rival, não é no sentido pejorativo, de que os dois são desafetos, não se gostam. Pelo contrário, Dana White chegou a revelar que só contratou o russo agora em outubro porque o próprio Poatan pediu para dar uma chance. Então o termo rival, só para deixar claro, é pela rivalidade que eles tinham no passado, rivalidade esportiva, e que deu todo esse hype ao russo quando ele resolveu tentar a sorte, entrar no UFC. Pois no MMA, se dependesse só do seu histórico, ele ainda é bastante cru, apenas 4 lutas, venceu 3 e a derrota foi por conta de uma lesão em que ele acidentalmente quebrou o braço. Ainda assim, a expectativa era alta de que a organização trabalhasse o seu caminho, colocasse oponentes que o jogo encaixasse para que ele pudesse ir ganhando experiência e evoluindo dentro da casa para, caso tivesse sucesso, conseguisse uma espécie de atalho para chegar na parte de cima e, quem sabe, escrever a trilogia com o Poatan. Acontece que o primeiro passo já deu errado no início do mês, quando o Alex acabou sendo destronado, perdeu o cinturão dos meio pesados contra o Magomed Ankalaev e isso, indiretamente, poderia sim influenciar na trajetória do russo. Porém, o que surpreendeu, o que pegou todo mundo de surpresa, foi a notícia que tivemos nos últimos dias. Um site russo soltou que Vakhtov está voltando ao Glory para enfrentar o atual campeão peso pesado Rico Verhoeven em um evento que vai acontecer em junho. Ou seja, para quem estava na expectativa de vermos como o Vakhtov se sairia no UFC, pela estreia, o primeiro passo, isso não vai acontecer. Já deu para trás antes mesmo de pisar no octógono. Voltou para a antiga casa. E eu confesso para vocês que acho estranho e difícil de lembrar algo parecido, porque ele não foi contratado, sondado como uma estrela fora. Ele teve que passar por aquela peneira do Dana White Contender Series, que é ainda mais difícil. O cara se propôs a isso, passou e depois deu para trás. A principal suspeita para isso ter acontecido é grana no bolso, dinheiro. Por se tratar de uma das principais estrelas do Glory, eu não sei ao certo, obviamente, mas eu chuto que ele devia ganhar na casa dos 150, 200 mil dólares por atuação. No UFC, sendo iniciante, o salário seria menor, mas eu também duvido de que seria aquele para quem está chegando de 10 mais 10, 12 mais 12. Seria bem maior. Para quem não sabe, existem diversos casos, exemplos de lutadores que quando chegam na organização com um certo renome, um certo hype, já ganham mais do que os outros iniciantes. Bruno Blindado, por exemplo, veio para o UFC como campeão da Rússia e o seu primeiro contrato já foi recebendo bem mais do que a galera que estava chegando. Provavelmente a proposta do UFC não deve ter agradado tanto o Artem, deve ter sido menor do que ele estava esperando, colocou tudo na mesa, analisou, viu que o melhor caminho seria voltar para o kickboxing. Até aí, beleza, ele tem o direito de escolher o que ele acha mais benéfico para a própria carreira, não tem problema nenhum. O ponto é, ele já não sabia que receberia menos dentro do UFC? Ele já não sabia que a valorização a curto prazo seria menor e que essa migração seria um plano a longo prazo? Porque a migração para ele só valeria a pena financeiramente lá na frente, caso todo o hype se confirmasse e ele entregasse retorno, pois aí sim, a exposição do MMA tem um peso completamente diferente. É só pegarmos o próprio Poatan como exemplo. Também existe a chance dele lutar no kickboxing e depois mudar de ideia novamente, voltar para o MMA?
Até existe, ele tem uma idade boa, ainda é jovem, 33 anos, mas eu acho muito, mas muito difícil que isso aconteça, porque vocês sabem, o Dana White é rancoroso, não costuma dar segunda oportunidade em casos assim. Imagina só como ele deve estar feliz da vida. Ele deu uma chance ao russo mesmo sem estar completamente satisfeito ou convencido, atendeu o pedido do Poatan, foi lá, contratou, para logo na sequência o russo falar: quer saber? Pensei direito, não quero não, obrigado. Se não tivermos uma grande reviravolta, se essa luta no Glory não for de fato cancelada e de repente muda tudo, o Vaktov continua no UFC, se ele voltar a lutar na antiga casa, eu acredito que ele encerra a sua participação no MMA. Pelo menos no UFC ele fecha as portas. Eu sei que não tínhamos garantia nenhuma de que o Artem fosse brilhar dentro da companhia. Sabemos que lá o nível é outro e muitos já quebraram a cara. Mas é inegável que o fato da gente não ter nem a chance de ver como ele sairia acaba sendo um banho de água fria. É ruim pra todo mundo. Pra mídia, que era um produto interessante para ser explorado, pros fãs, um nome bacana de se assistir, e pra organização, porque o Vaktov é um striker, um estilo empolgante, vai na contramão dessa série de wrestlers que estão atualmente dominando o cenário. Enfim, o que vocês acharam dessa história rara e estranha de ver do Artem Vaktov? Fez o certo em optar pela grana e voltar ao Glory, ou deveria ficar no MMA, no UFC e se testar na nova modalidade de fato, seguir carreira como o Poatan fez? E vocês lembram de algum outro nome de uma história parecida que chegou a acertar com o UFC e depois deu pra trás, mudou de ideia? Coloquem aí nos comentários, porque eu sinceramente não lembro. Coloquem aqui o que vocês acharam de toda essa história. Tinham esperanças no russo? Me deixem saber o que vocês pensam. Não esqueçam também, é claro, de deixar o like no vídeo, se inscreva aqui no canal, porque tem muita coisa bacana vindo por aí. Algumas novidades para eu anunciar esta semana, entrevistas exclusivas também. Vai ter uma série de conteúdos diferentes aqui nos próximos dias. Eu conto com a audiência e o feedback de vocês. Valeu!